Tava com uma ideia de gravar aqui na minha cabeça sobre escrever. Eu fiz um vídeo sobre sketchbook e desenhar e desenhos abstratos. E aí nele eu falei um pouco sobre escrita, né? E aí hoje eu resolvi falar um pouco, gravar um vídeo só sobre escrever. Bom, passei um café aqui, tô usando a xícara da minha loja. Eu que fiz. Essa aqui, ela deu uns defeitos, por isso que eu peguei pra mim. Estou de acessórios também da minha loja, todos de cerâmica. Se alguém tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo. E tudo que eu for falando aqui durante o vídeo que eu achar pertinente deixar o link, seja de alguma coisa, algum material, alguma caderno, enfim, eu deixo pra vocês, pra quem tiver interesse em dar uma olhada. O último vídeo que eu fiz foi nesse formato aqui também, de sentar e conversar. Os meus outros vídeos são mais de tutoriais, mas eu resolvi tentar também falar desse jeito aqui, nesse formato diferente. E aí, enfim. Não sei se vai dar certo, se as pessoas vão gostar, mas estamos aí. Vou pegar aqui meu caderno de escrita. Que vocês já, quem viu outro vídeo já sabe que eu tenho. E os outros cadernos estão aí de desenho também. Por que que eu resolvi gravar esse vídeo, né? Primeiro que eu já dei uma leve introdução, acho, do outro vídeo. E lembrei que é uma coisa que eu fazia muito, que eu gostava muito de fazer. E que na época que eu fazia com uma certa disciplina, né? Uma certa constância, mudou muito a forma que eu me enxergava e enxergava as coisas ao meu redor. Esse aqui eu comprei ele preto. E eu fiz esses desenhos aqui, fluidos e tal. Inclusive eu gosto muito desse desenho, já tá meio saindo. Fiz com caneta Posca, mas eu achei tudo. Vou explicar basicamente como que eu comecei a escrever e por que que eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever mais ou menos, eu acho, deixa eu ver aqui, 2020. Esse caderno começou em 2022. Muita coisa aqui. E ele começou. Antes disso eu tinha um, só que ele era caderno normal, assim, pequenininho, caderno de matérias, assim, normal. E ele era mais pra. Ele era um diário também, mas eu não lembro se eu comecei na terapia. Eu acho que sim. Comecei a fazer psicoterapia em 2021, 2022, mais ou menos, e eu tinha muita dificuldade de falar qualquer coisa, qualquer sentimento, de descrever minha vida, de descrever meu dia a dia, de descrever sentimentos, emoções, tudo assim, tudo que me atravessava, eu não sabia distinguir, eu não sabia o que sentimento que era, eu não sabia absolutamente nada, eu não sabia me ler, assim, não sabia falar. E aí eu lembro que a minha psicóloga da época, na época eu fazia psicoterapia, hoje em dia eu faço análise, ela me indicou, né, começar a fazer um diário. Eu não lembro se ela falou pra eu escrever todo dia, mas foi isso que eu fiz, né? E eu tenho muito isso de quando eu vou começar alguma coisa, eu meio que tenho me pôr foco naquela coisa. Então eu via vídeos, via muitos vídeos sobre escrita, por que aquilo era bom, por que era importante. Vocês na época falavam muito de neurociência já, mas enfim, nessa questão, assim, o que que mexe com a nossa cabeça, a escrita, a prática da escrita. E aí eu lembro que eu vi muita coisa positiva, muita coisa boa. Não lembro os vídeos que eu assisti, mas eu vi vários. E aí eu lembro que eu comecei nesse lugar, assim, de escrita. E aí eu lembro que e aí, esses dias eu tava vendo um vídeo hoje, acho, eu vi um vídeo ontem, sobre escrita de uma moça falando de prompts, assim, né? Que seriam, tipo, ganchos pra você começar a escrever. Então, como eu tinha muita dificuldade de escrever, eu sempre começava escrevendo assim, ó. Estou começando, tô escrevendo aqui, não sei se essa parte aqui é assim, mas enfim. Eu acho que eu não sei escrever o que eu sinto e não sei o quê. Estou começando a escrever aqui, mas não sei o que que eu quero escrever. Então eu sempre começava falando assim, não sei o que eu quero fazer com isso aqui. Era a primeira frase inicial. E aí depois eu ia conseguindo desenvolver, mas eu não conseguia escrever logo de cara o que eu queria. Então eu tinha que começar meio que me justificando, assim, eu não consigo escrever e não sei o quê. E aí ia passando as linhas e aí iam vindo coisas na minha cabeça do dia, ou enfim, da vida no geral.
e eu ia colocando no papel. Mas no começo era meio difícil, eu tinha que escrever esses ganchos assim pra eu conseguir seguir da sequência a escrita. E aí, dessa época eu lembro, eu gosto às vezes de pegar pra ler, porque às vezes eu escrevia, eu tinha muita dificuldade de enxergar o que eu tava vivenciando. Então, se eu tava num relacionamento ruim, se eu tava agindo conforme as coisas que eu acreditava e queria pra mim, ou se eu tava me sabotando. Então, pra mim, em algum momento isso é importante. Lógico que às vezes no momento que eu tô vivendo eu não percebia, né? Eu escrevia, aí passavam os dias, os passavam os meses, ou até anos aqui no caso, né? Porque tem coisa aqui que eu escrevi em janeiro de 2022, e eu leio, e aí eu me dou conta das coisas que eu tava passando, que eu tava sentindo, e que eu me sabotava, ou que eu não admitia, que eu passei, enfim. E aí, eu acho que a escrita, então, ela ultrapassa também esse momento do agora e da gente tentar entender tudo agora. Tipo, eu tenho esse senso de urgência, assim, essa ansiedade, o nome no caso, de que muitas vezes eu queria, porque queria saber de tudo no momento que eu tava vivenciando. E aí eu acho que também a escrita me ajudou a entender que algumas coisas a gente só vai entender, só vai conseguir acessar depois que passar, né? Que você vivenciar aquilo. Então, em alguns momentos eu escrevia o que eu sentia, vivia aquilo que eu não queria, e só depois eu percebi que aquilo eu não queria. Mas uma forma de registrar isso, porque a gente esquece as coisas que a gente passa, a gente esquece dificuldade, a gente esquece problema. E vai passando os anos, e se a gente não faz essa análise, né, de voltar para os momentos que a gente vivenciava isso, a gente nunca vai conseguir mudar de padrão. Então eu acho que de alguma forma escrever também me ajudou, né, a tanto acessar sentimentos quanto me ver de fora daquilo. Sair um pouco de mim, porque parece que quando eu tô escrevendo eu não sou exatamente eu sei que isso não é um conceito meu, né? Muitos escritores, muita gente fala sobre isso, sobre a prática da escrita e sobre ser uma coisa que ajuda a trazer partes do inconsciente, né? Tanto que foi uma psicóloga que me aconselhou a fazer isso. E, enfim, a sensação que dá é isso, de que você. Não é que eu não tô passando por aquilo, mas que eu me tiro um pouco do jogo, assim, e eu consigo analisar de fora. E acho que o próprio fato de escrever também é uma coisa que me cativa, assim, porque eu gosto muito de fugir um pouco de toda essa tecnologia de, sei lá, abrir as notas do celular e escrever ali na nota, sabe? Eu tento ao máximo quando eu consigo fugir do celular, fugir do, do- da, das tecnologias, assim, de alguma forma. Eu sei que não dá pra fugir sempre, né? Mas, enfim. Desacelerar, e a escrita manual me ajuda também a dar essa desacelerada e fugir um pouco desse pensamento acelerado, que também parece que quando eu escrevo no celular, tá muito nesse pensamento acelerado e que as palavras, as letras saem muito rápido. E eu acho que tem também uma visão artística, assim, de você fazer as letras, né, manualmente. Isso para mim parece que acessa lugares diferentes. Acho não, né? Acessa lugares diferentes da gente do que o digital. E acho que faz a gente entrar num contato diferente com a gente, com as nossas emoções e o nosso inconsciente. Lógico que só a escrita não foi o motivo de eu ter conseguido sair desse lugar de não saber falar as coisas, não saber me expressar. Foi a idade, foi a psicoterapia, principalmente. É, enfim, foi vivenciar tudo, né? E trabalhar com isso, né? Não só. Porque às vezes só escrever a gente não se inteira muito do que a gente tá fazendo. A gente precisa ter essa consciência de ficar analisando. Eu, né, no caso, eu sou uma pessoa que faz muito isso. Então, eu fico retomando, eu fico revivendo na minha cabeça, tentando conectar por que eu escrevi aquilo, por que eu tomei tal atitude.
Se de onde isso vem de mim, em que momento, né, que eu comecei a tomar esse tipo de atitude, sei lá, esse tipo de escolhas e tal. E acho que esse é um interessante. Fora esse negócio essa coisa de sair um pouco da internet, das redes sociais, de tudo. Parece que é um contato íntimo com você e só com você, e que você às vezes não precisa mostrar pra ninguém. Algumas coisas eu mostro, tipo, principalmente quando eu escrevia mais aqui diário, mas em algum momento eu parei, e eu acho que eu vou voltar hoje. É, muito por influência dos vídeos que eu vi hoje. E vou deixar aqui na descrição os que eu vi, porque é recente, então eu consigo deixar. E vou voltar a escrever pra ver o que acontece. Porque eu tava num momento muito ansiosa nesses últimos meses, nesse último ano, acho, né? Até posso dizer isso. E nessa frenesia, assim, nessa busca por algum significado, mas sempre, tipo assim, ansiedade e correria e trabalho e pensar em coisas que me deixam criativas e não sei o quê. E eu acho que isso me dava uma desacelerada, porque eu lendo aqui algumas coisas, isso me ajudou muito a desacelerar. E isso junto com a psicoterapia, a meditação que eu fazia muito, que agora eu também não tenho feito. É, exercício físico, que eu ainda faço, mas também não é com a frequência que eu tava fazendo. Eu acho que então essa combinação, assim, de coisas, né, de terapia ou análise, exercício, meditação, não sei se eu vou conseguir voltar a fazer isso agora, porque pra quem não sabe eu tenho um filho e aí eu tenho tempo limitado assim, da minha vida. Então eu separo as coisas por categoria, categorias de importância que eu preciso fazer urgente. Então, exercício físico, terapia, meditação. Então, eu vou colocando um nível ali de importância e, enfim, vou tentando retomar algumas coisas. De resumo da ópera, a escrita, então, ela me ajudou e ajuda muitas pessoas a trazer esse autoconhecimento, né, tomar ciência de algumas coisas de si próprio e também do mundo ao redor, né? É, acho que acessa, para quem acredita em coisas espirituais, acessa lugares que a gente não, não se permite acessar em outros momentos da nossa vida. Às vezes eu escrevo coisas que eu nunca imaginei que eu fosse escrever, que eu fosse pensar, que eu estivesse sentindo aquilo. Então, às vezes eu fico lá matutando na minha cabeça sobre um assunto. E aí, quando eu escrevo, parece que ela começa a sair de outra forma, de outro ângulo, outra perspectiva que eu não estava enxergando antes. Então, acho que tem isso, clareza mental, autoconsciência, autoconhecimento, é, observação, análise, criatividade. Criatividade também me ajuda muito, ainda mais que eu sou artista. Então, e eu faço muito obras referentes a mim mesma, assim, né? Me autoconhecer. Então, me ajuda muito a definir coisas que eu quero botar no material, assim, quando se trata de arte visual. Enfim, acho que de alguma forma me ajudou também a desacelerar e não tentar ser menos controladora, menos ansiosa e controladora comigo mesma e em tentar ser uma pessoa entendida de tudo, assim, de mim mesma, né, no caso. E aí aceitar que algumas coisas só vão vir com o tempo e que a gente às vezes vai sentir uma coisa, vai ler e vai mudar de ideia ou vai ver que não tinha nada a ver aquilo. E acho que é isso. Eu vou tentar escrever. Tentar não, né? Vou escrever toda noite por uns 15 dias mais ou menos. E vou reler aqui e ver o que acontece. Se eu achar pertinente, fazer um vídeo, porque antes eu escrevia todo dia mesmo. E eu lembro que eu gostava muito, que me fazia muito bem e que me ajudava também a ler mais. Porque
não sei, parece que eu queria, né, também escrever bem. Então, mesmo que seja um diário, né, eu também tenho momentos que eu escrevo poesia, poemas aqui, poesia em geral. E, enfim, né, te dá repertório pra você ter, ter palavras que expressam melhor o que você tá sentindo e frases, enfim. E isso, te ajuda a alimentar você, tanto de bem-estar quanto, acho que intelectualmente falando, né? Que é uma coisa que eu gosto também. Acho que é isso, gente. Se vocês tiverem alguma coisa pra acrescentar nos comentários, se você escreve, se você tem um diário, se você não tem um diário, tem vontade, enfim, deixa aí pra mim. Na descrição o link de um. Eu gosto desses cadernos que naqueles são. Não sei como fala, mas ele tem pontinhos, não é linhas, né? Porque às vezes eu gosto de desenhar também. Não muito. No começo eu desenhava mais, agora só tem escrita. Mas eu gostava de poder desenhar e poder também escolher o tamanho que eu vou fazer minha letra e tal. E aí, esses cadernos que não tem linha, mas tem pontinhos, achei melhor. Gostei mais. Achei mais bonito também. A forma como ficam as letras. E vou deixar aí na descrição também. Ah, e fazendo um gancho aí com o meu último vídeo, que era sobre sketchbook, se você tiver interesse, vou deixar linkado aqui nos cards. É, eu falo sobre isso, né? Sobre pôr pra fora as coisas. E também, às vezes, em meio de palavras, a gente não consegue. Então, eu acho que são complementares, assim. Você tem um caderno de escrita e um caderno de desenho. Ou, se você não quiser gastar dinheiro, tanto dinheiro assim, um caderno para os dois e usar ele até acabar. Ou quando você achar pertinente, escreve no de desenhar e desenha no de escrever, enfim. Mas eu acho que eles se complementam, assim, de fato. Porque algumas coisas estão para fora da nossa fala e, consequentemente, para mim, acredito que para fora da nossa escrita e estão num mundo muito abstrato, muito imaginário, assim, sem forma. E que quando a gente pinta, a gente desenha, parece que ele vai dando as caras, assim. Vai abrindo uma frestinha daquilo que você estava procurando, ou tentando entender, ou não procurando, às vezes também. Que simplesmente surge sem a gente querer. E aí. É isso, gente. Eu sou muito fascinada por isso. Eu gosto muito de fazer isso. Sou artista, né? Também aparece muito isso durante meus processos na cerâmica também, né? Que é um processo também muito lento, de muita presença e muita paciência. E acho que é isso. Se esse vídeo foi interessante pra alguém que já faz isso, que já escreve, ou que já pinta, ou que faz os dois. E pra quem que vai começar também, você pode deixar seu relato antes, depois, durante, enfim. Vou ficar muito feliz em ler e saber que vocês também gostam de escrever ou começaram a se empenhar pra fazer isso.